dê cumprimento à Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Ainda de pé, irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler apenas o versículo de número 40. 1 Samuel 17, versículo 40. Amém? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se achegando ao filisteu. Amém. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Por bondade, deixe a sua Bíblia aberta, irmãos. Porque quando um pregador vem pregar de uma outra igreja, a nossa igreja, ele sabe se a igreja é doutrinada nesse momento. Depois da leitura, a igreja doutrinada, ela deixa a sua Bíblia aberta, para assim acompanhar o que o pregador vai extrair do texto que ele leu. É verdade que alguns leem o texto, saem do texto e não voltam mais para o texto, mas é erro de alguns que assim o fazem. Meus irmãos, o capítulo que nós lemos em 1 Samuel 17 é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, devido à história contida nele, pois nesse capítulo é narrado a história do pequeno Davi e do grande Golias. É narrado a história da batalha que houve entre a nação de Israel, o povo de Deus, e o seu arqui-inimigo, os filisteus. Essas duas nações agora estão uma do lado do vale e a outra do outro lado, para começar uma guerra. E a Bíblia nos diz nesse capítulo que as linhas de guerra já estavam prontas, os exércitos já estavam todos armados para começar a batalhar. E a história diz que dentre o povo filisteu se levanta um homem que se destaca pelo seu tamanho, homem este que agora ele lança um desafio diante daquele campo de batalha, dizendo para todos: olha, não precisa haver aqui guerra, não precisa haver aqui batalha nenhuma, a não ser comigo, um homem de vocês, o melhor de vocês, vocês mandem para me enfrentar. E diz a história bíblica que isso se repetiu por 40 dias. De manhã ele ia e lançava o desafio, quando era tarde da mesma forma. E diz a Bíblia que todas as vezes que ele se levantava para lançar esse desafio, os soldados de Saul corriam e se escondiam, tinham medo, eram medrosos, foram treinados para a batalha, mas tinham medo ali de travar aquela batalha. E esse capítulo ele vai continuar narrando, dizendo que Davi, um dos filhos de Jessé, que era belemita, que agora vai cumprir uma ordem do seu pai, deixar agora alimento para seus irmãos que estão nesse campo de batalha. Os 3 irmãos mais velhos de Davi estão ali naquele exército, e agora Davi vai, e quando ele chega ali para entregar e para saber notícias dos seus irmãos e levar o seu pai, ele ouve aquele gigante fazendo esse desafio. Então ele olha para aquele gigante e ele começa a perguntar às pessoas que ali estão: o que está acontecendo aqui? E as pessoas começam a explicar para ele, dizendo: olha, aqui
Aquele homem ali, ele é um guerreiro, ele é experiente, e ele está desafiando. E aquele que se levantar desse exército, do nosso exército, e matar aquele homem, este homem ele será agora livre de impostos, e ainda casará com a filha do rei. E a história vai dizer que Davi, que agora não passa de um soldado, não passa agora de um pastor de ovelhas, que agora no capítulo 16, esse é levantado agora para ser arpista do rei, e agora retorna para a sua terra, para cuidar das ovelhas de seu pai. Depois o seu pai envia para esse campo de batalha, para trazer alimento para os seus irmãos e levar notícia. Ele agora se apresenta como alguém que vai ter coragem. E se os irmãos observarem o texto, vão ver que todos os soldados do exército de Saul eram preparados, mas faltava agora coragem. Davi já era diferente. Davi ele não tinha nenhum conhecimento ainda a respeito de guerra, mas ele tinha o que os outros soldados não tinham. Ele tinha coragem. E nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre as armas que Davi usou para guerrear, as armas que Davi usou para derrubar esse gigante. E nós sabemos, irmãos, que esse texto é um texto do qual ele deixa-se extrair alguns princípios para que eu e você possamos enfrentar os nossos gigantes. O gigante aqui no texto era Golias diante de Davi, mas na nossa vida cristã também existem alguns gigantes. Às vezes o gigante que eu e você enfrentamos pode ser um gigante interno dentro de nós, pode também ser um gigante externo fora de nós, mas se nós observarmos os princípios desse texto, nós vamos entender que aqui nós vamos encontrar princípios que, se nós colocarmos em prática, se nós aplicarmos na nossa vida, nós vamos também derrubar esses gigantes que estão diante de nós. Nós vamos ver que Davi, ele usa um princípio, irmãos, que hoje nós, ao nos depararmos com isso, nós ignoramos. O primeiro princípio que eu vejo Davi aqui usando, antes dele fazer uso das armas, é que as pessoas chegaram para ele, os soldados do exército de Saul chegou para ele desanimando, dizendo que aquele homem, ele era experiente em batalha, dizendo que era impossível um homem derrotar Golias, porque Golias, conforme a história que nós lemos aqui, ele dava aproximadamente uns 3 metros de altura, era um homem que a sua courança, o texto vai nos dizer que pesa mais ou menos 60 quilos, e que a ponta da sua lâmina pesava 12 quilos. Então esse homem ele era um gigante diante daquele exército, e os soldados eles tremiam, eles corriam e se escondiam quando ouvia só a voz desse gigante. E agora esses soldados eles começam a dizer para Davi isso, que se alguém for, vai morrer, que se alguém for, está lavrando ali a sua sentença de morte. E Davi começa a olhar para aqueles soldados e começa a entender que eles são pessimistas, que eles só olham o lado negativo, que eles estão olhando apenas para o gigante. Davi não, ele lança o seu olhar muito mais além, porque Davi estava lançando o seu olhar na confiança que ele tinha no seu Deus. Davi estava usando esse princípio, não dá ouvido aos pessimistas. E às vezes nós, na nossa vida cristã, nos deparamos com pessoas pessimistas, que às vezes chega diante de nós e nos diz: você não vai conseguir, você não vai mais para frente, é só até aqui e acabou. E às vezes, quando as pessoas não ouviram a voz do pessimismo, elas acabam fazendo como os soldados de Saul, elas se escondem, elas correm, elas procuram de todas as formas não ficar diante do seu inimigo. E a igreja do Senhor, ela não dá ouvidos ao pessimismo, mas ela dá ouvido à voz do Espírito Santo, porque ela tem uma certeza que quando o Espírito Santo fala, a palavra ela vai ser cumprida, irmãos. Não tem por que nós, quem sabe, voltarmos para trás, porque alguém falou que não vai dar certo, porque alguém falou que nós não vamos ter sucesso, que nós não vamos mais ser crentes. Não, irmãos, nós vamos continuar essa peleja, porque nós sabemos que a nossa confiança, ela não está baseada nessa terra,
A nossa confiança está no céu. A nossa confiança é o nosso Deus. E quando nós estamos unidos nesse princípio de não darmos ouvidos à voz do pessimismo, nós vamos com certeza alcançar a vitória da parte do Senhor. Um outro princípio que eu vejo aqui na vida de Davi é um princípio que Davi ele usou. A história vai nos dizer que Davi, quando ele está conversando com aquele soldado, o irmão mais velho, Eliabe, chega diante dele e diz: Davi, eu bem sei que tu é ousado, eu bem sei que tu é arrogante, eu sei que tu quer estar aqui só para ver a guerra, só para ver a batalha, porque eu sei o que passa no teu coração. E Davi começa a indagar ao seu irmão mais velho, dizendo: o que foi que eu fiz? E agora o que é que eu fiz? E Davi, com essas palavras, está dizendo para Eliabe que Eliabe é um crítico, que Eliabe é uma pessoa que sempre criticava Davi nas suas ações. E eu vejo aqui que esse princípio que Davi usou, ele nos ensina muito. Eliabe agora começa a criticar Davi. Davi vira as costas para Eliabe e vai se informar com algumas pessoas do exército quem era aquele gigante. E às vezes nós paramos em meio à caminhada cristã, irmãos, porque alguém chega e critica a nossa forma de ser, critica a nossa forma de andar, critica a nossa forma de falar. Às vezes começa a dizer: ele não vai para frente porque não tem uma voz boa, ela não vai para frente porque ela canta desafinada, esse vocal talvez não vai ter sucesso porque às vezes canta demais, e às vezes a frequência que eles cantam acaba atrapalhando, quem sabe, o comportamento deles, e as pessoas começam a criticar. E Davi, ele não deu ouvido aos críticos. E eu quero lhe dizer nesta noite que se você atentar para esse princípio, não dando ouvido aos críticos, você vai ter sucesso. Você vai chegar no lugar que o Senhor projetou para você chegar. Você vai chegar e pegar das mãos do Senhor aquilo que Ele te entrega, que é as armas para que você consiga derrubar todos os obstáculos que surgem diante de você, todos os obstáculos que estejam de pé diante de você. Mas se você não der ouvido às críticas, você vai conquistar, você vai chegar para aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Os sonhos que Deus colocou na tua vida vai se cumprir, mas você não precisa, irmão, dar ouvido às críticas. Se alguém te criticar, faça vista grossa, ou vire as costas, mas não dê atenção para os críticos, mas continue a sua caminhada. Se alguém te lançar na cela, você precisa dizer: eu estou na cela, mas é em busca dos meus sonhos. Se alguém fechar as portas para você, você precisa dizer: as portas estão fechadas hoje, mas amanhã elas serão abertas, porque a minha esperança é no Senhor Jesus e não nas críticas. Uma igreja, irmãos, que às vezes ela volta para responder às críticas de alguém, essa igreja ela não progride, essa igreja ela não anda para frente. Da mesma forma é um cristão em particular. Às vezes, se alguém chegar e criticar você, e você ir atrás daquela conversa, você está perdendo tempo, porque é isso que o inimigo quer, é que você se atrapalhe, é que você perda tempo indo em busca do que o A falou, do que o B falou, porque ele sabe que quando você não dá ouvidos às críticas, você vai vencer. E o medo de Satanás para aqueles que são fiéis ao Senhor é isso, é que eles progridam, que eles cresçam. E nós, como igreja, nós precisamos entender que nós não precisamos se reter a esses erros que muitos cometem. Se nós quisermos ter sucesso, se nós quisermos que a nossa igreja seja próspera, então vamos observar esse mesmo princípio que Davi aqui observa nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 40 diz: e tomou o seu cajado na mão. Aqui está, meus queridos, a primeira arma que Davi faz uso. A história vai nos dizer que Davi agora é apresentado diante de Saul, e Davi fala para Saul: olha, não enfraqueça o coração dos teus soldados, porque eu vou lá, e eu vou vencer, eu vou derribar aquele gigante. E Saul disse: rapaz, tu não vai, tu é um moço, e aquele homem ali, aquele guerreiro, desde a sua mocidade, que ele é homem de guerra, que ele luta, que ele vence, tu não vai conseguir. E Davi agora diz: eu vou conseguir, porque
eu estava olhando as ovelhas do meu pai, se levantou um urso, se levantou um leão, e eu venci os dois, e eu também derribarei esse circunciso aí, que está desafiando o exército do Deus vivo. E agora Saul diz: tu vais? Vou. Pois então tu vai ter que ir nas minhas armaduras, tu vai ter que usar as minhas armas. E agora ele coloca, veste as armas em Davi, e não deu certo, irmãos. Saul, a Bíblia diz que Saul era o mais alto do seu reinado, era o homem mais alto que havia no reinado. Davi ainda era um adolescente, era criança, quando vestiu aquelas vestes, ficou grande. Davi não conseguia nem sair do lugar. Então Davi tirou aquelas vestes reais, tirou agora a espada e agora tomou. A Bíblia diz aqui que ele tomou das mãos de Saul o seu cajado. E quando eu leio essa palavra cajado, eu entendo que ela significa uma coisa. Sabe o que ela significa? Ela significa autoridade, significa unção para o ministro. Quando Davi pega esse cajado, eu entendo pelo texto que Davi estava querendo dizer a Saul: Saul, a autoridade desse cajado é para mim. Se eu tiver que vencer, é com esse cajado, é com a arma que Deus me deu. E às vezes nós, como crentes, ficamos às vezes cruzando os nossos braços diante da arma que o Senhor nos deu, achando que é fraca, achando que não vai surtir efeito, achando que nós não podemos, e às vezes achamos que nós devemos pedir emprestado. Mas um cristão verdadeiro, alguém que quer derrubar o gigante, ele não vai perder tempo pedindo arma emprestada, ele vai usar o que Deus lhe deu, pois o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, que as armas que o Senhor nos muniu, foram armas poderosas para nós destruirmos fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus colocou na tua vida, é só você que tem. Eu não tenho o que Deus te deu, mas o que você tem, foi Deus que te deu. Então lute com o que Deus te deu, vença com esta arma que o Senhor colocou nas tuas mãos, pois a Bíblia vai nos dizer que quando Moisés começou a exercer o seu ministério, ele tinha nas mãos um cajado. Aquele cajado ali, nas mãos de Moisés, simbolizava a autoridade, simbolizava a unção. Aonde Moisés tocava aquele cajado, irmãos, acontecia alguma coisa. Se ele batia na rocha, a rocha dava água. Se ele chegava e tocava no mar, o mar se abria, mas alguma coisa acontecia. Da mesma forma, é o poder e a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos. Aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Aonde você colocar as suas mãos com a motivação certa, Deus vai fazer prosperar. Não tem por que você estar correndo atrás de profeta A, atrás de profeta B, quem sabe indo cruzada em tal lugar. Não, Deus já te colocou, já colocou nas tuas mãos. Basta agora você querer usar o que Deus tem te dado. Se você crer, irmãos, o milagre vai acontecer. Se você crer na palavra de Deus, você vai alcançar a vitória. Segunda arma que eu vejo aqui, ainda no versículo 40: e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Meus irmãos, esses 5 seixos aqui são 5 pedras. Pedras essas que, quando pronunciada, me vem à mente altar. Porque na vida cristã, o altar, ele é formado de pedras. E o interessante é que o texto diz que Davi pegou 5 pedras. Tem pessoas que interpretam aqui dizendo que Davi pegou 5, porque se ele jogasse uma e errasse, ele jogaria a segunda. Se errasse a segunda, jogaria a terceira. Se errasse a terceira, jogaria a quarta. E se jogasse a quarta e errasse, ele também lançaria a quinta. Mas não, irmão. O texto aqui era profecia, era profético, essas 5 pedras. Quando você lê 2 Samuel, capítulo 21 e versículo 22, você vai entender que isso aqui é profecia. É como se Deus estivesse dizendo a Davi através dessas pedras, dizendo: olha, Davi, tu vai lá e pega 5 pedras. Aquelas 5 pedras significam 5 gigantes que tu vai destruir na tua vida. E quando você lê 2 Samuel 21 e 22, você vai entender que Davi, ele matou mais 4 gigantes, fora esse gigante aqui do capítulo 17 de 1 Samuel, porque era profético. E essas pedras, irmãos, simbolizam altar. Eu lembro-me que em Deuteronômio, quando Deus ordenou a Moisés
a fazer altar no meio do arraial, ele disse: olha, Moisés, tu pega daquelas pedras brutas, não pega pedra lavrada, não pega pedra que o homem consiga, quem sabe, desenhar ou arquitetar alguma coisa, mas pega pedra bruta. Sabe por que pedra bruta? É porque Deus, ele queria ensinar alguma coisa ao seu povo. Ou seja, na adoração a Deus, quando se fala de altar feito de pedra, significa que vai prestar um culto a Deus. E eu entendo isso, irmãos, que quando a vida do homem, ela é formada, ela é forjada de pedras, quem sabe, feitas a mãos, de pedras que as pessoas lapidam da forma que querem, é um culto falso, é um culto que Deus não aceita. É aquele culto onde o pregador, onde as pessoas que se dizem adoradoras, elas estão ali usando máscaras, porque às vezes elas estão ali dizendo que estão adorando a Deus, mas a motivação do coração dela é outra. A motivação dela está ali, não é adorar a Deus, é quem sabe desejando alguma coisa mais, é desejando, quem sabe, apenas estar por estar, porque não tem para onde ir, ou quem sabe está ali porque quer agradar pessoal B, ou quer que alguém o veja. Mas aqui no texto diz que pegou pedras brutas. Sabe o que é pedra bruta? É quando um adorador, ele não precisa usar maquiagem. É quando um adorador, ele não precisa se maquiar para adorar a Deus, mas ele se entrega na sua totalidade, na sua essência, a adoração a Deus, porque ele sabe que vai ser aceito. Ele sabe que Deus não vai desprezar o seu coração contrito, o seu espírito quebrantado. Ele sabe que é aceito. A única adoração que move, irmãos, o coração de Deus é uma adoração sincera, é uma adoração que Jesus vai chamar que é em espírito e em verdade. Enquanto as pessoas ficarem dizendo que estão adorando e indo de qualquer jeito, tendo a sua vida com base no pecado, achando que pecando e deixando para lá, encobrindo e vindo aqui no outro dia, Deus vai aceitar. Não, não é assim. Para adorar Deus tem que ser com sinceridade, tem que ser com verdade, porque senão não vai passar desse telhado para cima a tua adoração. A adoração da igreja tem que ser uma adoração verdadeira. É como as pedras que Davi aqui escolhe, pedras brutas, não é pedras fajutas, porque o único, irmão, que gosta de falsificar as coisas é o diabo. O diabo, ele gosta de copiar tudo que é de Deus. Ele inventa um falso evangelho, ele inventa uma heresia, ele inventa um falso pregador, ele inventa um falso mestre, ele ensina doutrinas falsas, e por fim a Bíblia vai dizer que ele também vai trazer um falso anticristo. Então nós precisamos atentar para as verdades desse texto. Nós precisamos entender que a nossa adoração, como igreja que ama e aguarda a vinda do nosso Senhor, tem que ser com sinceridade, tem que ser com verdade. Louvado seja Deus. Uma outra arma que eu vejo aqui, ainda no versículo 40, diz assim: e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber o surrão. A primeira arma, os irmãos lembram qual foi? O cajado. A segunda, as pedras. Terceira, o surrão ou alforje. Essa terceira ferramenta aqui, irmãos, é uma ferramenta de pastor. Os pastores, eles andavam com isso para cuidar das ovelhas, para guardar as pedras e às vezes alimento nessa bolsa ou nesse mocó que eles andavam do lado. E isso nos traz também uma lição espiritual. Sabe qual é a lição espiritual que eu vejo aqui? É que nós, como cristãos, nós precisamos ter um lugar para as nossas reservas. Jesus, certa feita, quando ele estava pregando no Sermão do Monte, ele falou sobre isso. Ele disse que o homem devia guardar, não aqui, porque aqui ia minar ladrão, aqui ia minar ferrugem, mas o homem devia guardar no céu, porque lá não entram ladrões. Jesus estava falando de reserva. Às vezes, irmãos, nós, por dureza do nosso coração, não atentamos para isso. Achamos que o que nós estamos fazendo é suficiente, e não é, irmãos. Nós precisamos nos dedicar mais à obra de Deus, nós precisamos investir mais no reino de Deus, nós precisamos plantar mais, para que assim as nossas obras
venham estar guardadas no Senhor, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, sabe? Aqueles que têm poucas obras ganhará menos, ou até mesmo não ganhará nada, será salvo apenas pela misericórdia. Então nós precisamos investir, nós precisamos ter um lugar de reserva. Então não perca tempo, ore mais, leia a palavra de Deus mais, invista mais na sua vida espiritual, porque você está plantando no reino de Deus. E uma igreja bem-sucedida é uma igreja que tem reserva, irmãos. Um crente bem-sucedido não é um crente que prega bem, não é um crente que canta mais, não é um crente que sabe, quem sabe se relacionar mais com as pessoas, não, mas é um crente que investe no reino de Deus. E esse investimento que nós fazemos na obra de Deus, a Bíblia diz que um dia vai ser reconhecido, a Bíblia diz que um dia vai ser pesado no trono de Deus, e nós vamos ser galardoados por isso. Nós vamos receber, irmãos, da parte de Deus as recompensas que o apóstolo Paulo fala, que não está reservado somente a ele, mas a todos que esperam a vinda do Senhor. E nós, como igreja, nós precisamos entender que para nós derrubarmos os nossos gigantes, nós precisamos ter lugar para guardar nossas reservas. Nós precisamos saber aonde investir, que é na obra de Deus, que é no reino dos céus, que é no céu, irmãos. Nós não precisamos perder tempo, cruzarmos os nossos braços, pegarmos o tempo que Deus colocou diante de nós e estarmos, quem sabe, falando do outro, alfinetando um e outro ali, ou quem sabe, dividindo o povo. Não, irmãos, vamos usar esse tempo para investirmos no reino de Deus. Vamos fazer como a Bíblia nos ordena, que é pregar a palavra de Deus, que é ensinar as nações a servir e adorar só um Deus, que é aquele que um dia Ele prometeu que virá nos buscar. Louvado seja Deus. Mais uma outra arma que eu vejo aqui, versículo 40 ainda diz: e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Quarta arma, a funda. O que eu entendo que essa arma nas mãos de Davi, que era um hábil pastor, que usava essa ferramenta para defender o seu rebanho dos lobos, dos leões e dos ursos. Mas quando eu olho para cá, eu entendo que aqui também tem uma lição espiritual para as nossas vidas. Sabe qual é a lição? É que quando eu olho para a funda, eu entendo que funda simboliza a direção de Deus na nossa vida. A funda poderia ser de Davi, a pedra Davi escolheu, Deus aprovou, mas a direção daquela pedra foi Deus. Foi Deus que fez com que aquela pedra derribasse aquele gigante. Da mesma forma, irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, não tem como nós errar o nosso alvo. Quando a igreja ela anda centrada, balizada na pessoa bendita de Jesus, ela não erra o alvo. Ela tem lugar certo, é o céu. Ela tem lugar certo, é a eternidade, é as moradas de Deus. E eu e você precisamos entender isso, que quando nós estamos na direção de Deus, é porque nós estamos vivendo a palavra. Que quando nós estamos fora da palavra, nós saímos da direção de Deus. Então nós, como igreja, nós precisamos entender que a direção de Deus para nós é que nós sempre sejamos piedosos, que nós sempre demonstramos que amamos e aguardamos a vida do Senhor. Porque quando alguém, irmãos, para em meia caminhada, desiste em meia caminhada, esse alguém está saindo do centro da vontade de Deus e fica vulnerável a, quem sabe, as falsas palavras que as pessoas lançam sobre elas, e fica vulnerável, quem sabe, até mesmo no seu cotidiano, no seu dia a dia, e vai perdendo as suas forças, e não encontra mais força para congregar, para estar reunido na igreja, no meio do povo. Então nós, como servos de Deus, precisamos atentar que nós temos que estar no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para se estar. O melhor lugar para se estar, irmãos, não é na nossa casa, não é, quem sabe, até mesmo no meio de algumas pessoas, ou até mesmo num grupo fechado, não. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus, porque quando você está nesse lugar, você tem a proteção exclusiva de Deus. Quando a igreja está no centro da vontade de Deus,
as coisas prosperam, as dificuldades são dissipadas na frente da igreja, a igreja segue em uma marcha triunfante. Mas quando a igreja, ela perde, quem sabe, esse ânimo de olhar para as coisas pelo centro da vontade de Deus, ela vai perdendo força, ela vai regredindo, ela não vai conquistar aquilo que Deus projetou para ela. Então nós, como crentes, precisamos colocar isso na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, que aquilo que nós ouvimos aqui, na casa de Deus, nós temos que viver da porta para fora, porque o verdadeiro avivamento, irmãos, não é bater palma, não é falar que sabe mistério, não, isso não é avivamento, isso é derramamento de poder, só serve para aqui e para agora. Mas agora o avivamento, irmãos, é aquele poder sobrenatural do Espírito Santo, que nos motiva a vivermos uma vida cristã verdadeira da porta para fora. Derramamento de poder, ele só te alegra aqui, dentro do templo, nessas quatro paredes, mas avivamento não, é da porta para fora. Um crente avivado, irmão, aonde ele chega, ele fala de Jesus, ele não fica tímido, ele não se envergonha. Um crente avivado é aquele crente que, quando um problema bate na casa dele, ele sabe que ele tem que estender as mãos e repreender o nome de Jesus. Um crente avivado, irmãos, ele não se prostra diante das dificuldades, diante dos gigantes da sua vida, mas ele continua de pé, confiando em Deus e dizendo que no nome do Senhor ele vai vencer. E quando eu leio aqui, irmãos, para concluir, quando eu leio aqui o finalzinho do versículo 40, que diz assim: e foi-se chegando ao filisteu, eu vejo Davi aqui, irmãos, na contramão do exército de Saul. As fileiras de Saul estavam vindo com medo, Davi estava indo ao encontro do filisteu. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha uma certeza que ele estava preparado para aquele momento, ele tinha uma convicção que ele era bom no que ele fazia, mas a certeza maior dele, sabe qual era? É que ele estava indo em nome do Senhor. E quando o cristão vai para a guerra em nome do Senhor, a vitória é certa. Quando o crente caminha em nome do Senhor, ele sabe que a vitória é certa, irmãos. Ele não fica titubeando em dois pensamentos: será que eu vou ganhar? Será que eu vou conseguir? Não, irmãos. O crente que vai em nome do Senhor, ele vence. A igreja que professa a vitória em nome do Senhor, ela alcança êxito. Então nós precisamos confiar que a batalha não é minha, que a batalha não é do pastor Agripino, que a batalha não é apenas dessa igreja, não, mas a batalha é do Senhor, e essa igreja também é do Senhor. Eu e você somos instrumentos de Deus, então não tem por que nós temermos diante dos problemas, diante da dificuldade. Nós precisamos entender que no nome do Senhor nós venceremos, no nome do Senhor nós vamos conquistar aquilo que o Senhor decretou, aquilo que o Senhor lavrou para a sua igreja conquistar, nós conquistaremos, porque Jesus disse que se nós cruzarmos os nossos braços, que se nós travarmos os nossos lábios, as pedras clamarão. E hoje, irmãos, às vezes o que nós vemos é a igreja da nossa nação se dobrando diante do secularismo, diante até mesmo das coisas seculares deste mundo, diante do que o mundo está ditando. A igreja às vezes está baixando a cabeça, e hoje nós temos visto as pedras clamando. Quantas pessoas aí que faz sucesso no mundo não estão cantando agora música gospel, não estão agora cantando uma canção evangélica nos seus shows? Sabe o que é isso? É porque a igreja, ela está baixando a sua cabeça. Às vezes a igreja, ela se intimida, e às vezes as pedras agora estão clamando. Nós precisamos, irmãos, como igreja, quem sabe ter a voz mais ativa. Nós precisamos nos levantar e entender, irmãos, que a guerra não é nossa, a guerra é do nosso Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus, nós somos apenas para ser usados por Ele. Não temos que estar nos preocupando, achando que a nossa força está no nosso conhecimento, no nosso braço. Não, a nossa vitória é do Senhor, pois a Bíblia diz que o cavalo ele se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Da mesma forma era Davi era bem preparado, Davi tinha coragem, Davi era ousado, mas ele sabia que a vitória só vinha por meio do Senhor. E nós, como igreja, precisamos entender essa verdade.
nós precisamos entender e fazer uso dessa ferramenta, sermos ousados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao